Meus caros, a gente vai trabalhar agora com expressões numéricas onde eu tenho a presença de radicais no meio da expressão, tá? Então, o que acontece aqui? Relembrando só a ideia, é uma expressão numérica, você vai ter que resolver primeiro, quando não tem parentes, chaves e colchetes, você começa resolvendo a expressão pelas potências e pelas raízes. Depois que acabar todas as potências e raízes, você vai para as multiplicações e para as divisões. E por último, você vai para as somas e é, para as subtrações, tá? Na ordem que elas aparecerem, tá? Sempre eu vou tentar fazer da esquerda para a direita, tá? Sempre indo da esquerda para a direita. Agora, quando eu tenho colchetes, parênteses e chaves, eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses, respeitando a primeira regra, que é potências, raiz, divisão e multiplicação, e subtração e soma. Depois que eu resolver tudo que está dentro do parênteses, eu vou para colchetes e depois, por último, eu vou para chaves, tá? Então a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Essa é a ordem para resolver. Então vamos lá, ó. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Qual é o valor de 0,5 ao quadrado mais a raiz quadrada de 0,04 menos a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 30, tá? Como é que eu vou fazer isso? E daí ele pede para você utilizar que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2, tá? A gente vai usar esse dado mais para frente, tá? Então como é que eu começo a resolver aqui, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer é resolver o que é o quadrado de 0,5. O quadrado do 0,5, pessoal, é o quê? É 0,5 vezes 0,5, tá? Quando eu tenho só um número e uma vírgula, pessoal, a ideia é fazer o quê? Esquece a vírgula, ó. Esquece a vírgula aqui, ó. Faz de conta que esse número não é um número com vírgula, né? Então você faz 0,5 ao quadrado, 25. Quantas casas eu tinha depois da vírgula? Uma. Então eu venho aqui e coloco um zero e uma vírgula aqui, tá? Então a ideia é assim, ó. Então eu vou fazer aqui com vocês, ó. Então se eu tenho 0,5 ao quadrado, como é que eu vou pensar para resolver ele? Eu vou pensar 5 ao quadrado é quanto? É 25. 5 ao quadrado é 25. Quantas casas que eu tinha depois da vírgula? Uma. Então eu vou colocar um zero e uma vírgula, tá? É assim que eu vou pensar em fazer. Agora eu vou calcular a raiz quadrada de 0,04, tá? Como que você faz a raiz quadrada de 0,04? Você vai pensar da seguinte forma. Qual que é a raiz quadrada de 4? 2. Quantos zeros eu tinha depois da vírgula? Eu tinha 2. Então agora eu vou colocar só 1, tá? Por quê, pessoal? Porque a raiz quadrada ela faz o contrário da divisão, tá? Da potenciação. Na potenciação, o que eu faço? Ó, se eu elevar ao quadrado, eu coloco duas casas depois da vírgula, certo? Na radiciação, se eu tenho duas casas depois da vírgula, a raiz quadrada só vai ter uma casa, tá? Por causa que uma é a operação inversa da outra. Então, 0,2. Daí, aqui, o próximo que eu tenho que resolver é 6 vezes, 6, raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 30. Como é que é? É 6 vezes 30, que vai dar 180. Tá? A raiz de 180. Que eu posso simplificar, né? Decompor em fator primo, que eu vou encontrar aqui quanto? 6 raiz de 5. Então, eu estou fazendo por ordem assim, só para vocês perceberem aqui, tá? Mas não precisa fazer dessa forma. Você pode ir resolvendo já na própria expressão, tá? Então, agora eu vou substituir, ó. Eu sei que 0,5 ao quadrado é o quê? 0,25, ó. Tá? 0,25 mais, desculpe, 0,2, ó. Menos quanto? Menos 6 raiz de 5. 6 raiz de 5. Só ele deu pra gente que a raiz de 5 é quanto? 2,2. Então eu vou substituir. Então vai ficar 0, vou somar aqui, ó. 0,25 com 0,2 vai dar 0,45. 0,45. Menos 6 vezes 2,2, certo? Por que 6,2? Porque é o valor que ele deu pra gente da raiz lá, tá? Vou continuar aqui, ó.
Como, pessoal, eu estou substituindo aqui, ó, isso aqui, essa raiz aqui é um valor aproximado, eu vou colocar, em vez do igual aqui, eu vou colocar um valor aproximado, tá? Então, continuando aqui, ó, aproximadamente 0,45, 6 vezes 2,2, eu vou encontrar menos 13,2, tá? Valor aproximado. Se eu resolver aqui, eu vou encontrar 0,45 menos 3,2, vou encontrar menos 12,75, tá? Esse é o valor que eu tenho aqui. Então, perceba, eu fui resolvendo por partes, tá? Resolvi as potências, resolvi as raízes, tá? Ok? E o nosso valor aqui deu menos 12,75, aproximado, tá? Olha o valorzinho do aproximado. Por que aproximado? Porque eu aproximei a raiz aqui, ó. A raiz quadrada do 2,2 eu aproximei aqui, tá? O próximo, pessoal, exemplo que nós temos aqui, ó, é 2 sobre a raiz de 400 menos raiz de 20 sobre raiz de 80, pessoal. Aqui, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai aplicar algumas propriedades aqui para não precisar racionalizar ali, tá? Então, qual propriedade eu vou aplicar aqui, ó? Aqui, pessoal, eu vou tirar a raiz de 400, então vamos lá, eu vou continuar aqui, ó. 2 sobre, qual que é a raiz de 400, pessoal? A raiz de 400 é 20. Tá? A raiz de 400 é 20. Menos o quê? Este aqui, pessoal, eu vou aplicar a propriedade, vou colocar dentro de um único radical. Ó. A divisão dos radicais é igual o radical da divisão, então é 20 sobre 80. Dividido pela raiz quadrada de 2.500, pessoal. A raiz quadrada de 2.500 é 50, ó. Certo? 50 aqui. Agora, ó, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar por 20, ó. Posso fazer isso. Vou simplificar aqui por 20, tá? Simplificando aqui por 20, eu vou encontrar o quê, ó? 2 sobre 20 menos raiz quadrada, 20 dividido por 21, 80 dividido por 20, 4. Dividido por 50, tá? Por enquanto não vou mexer nisso. Vou continuar aqui embaixo, ó, igual. Senhor, por que o senhor não colocou aproximado? Porque ainda não fiz nenhuma aproximação de raiz, tá? Então continua sendo o valor original dela, ó. Então vai ficar, eu vou simplificar, pessoal, esse 20 sobre 2 aqui, tá? Eu vou simplificar por 2, ó. E simplificar por 2, vai ficar 1 sobre 10, tá? Menos, pessoal, raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 4, 2. Dividido por 50. Agora ficamos o quê? Com 1/10 menos 1/2. Como é que eu faço soma de frações, meu querido? Vou fazer por método borboleta, tá? Eu vou pegar um papelzinho aqui para mostrar para vocês qual é o método, relembrar vocês o método borboleta, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor aqui, pessoal, eu tenho, ó, no caso eu tenho 1/10 menos 1/2, né? Esse que eu tenho ali, ó, 1/10 menos 1/2. Como é que eu faço o método borboleta, pessoal? Eu multiplico a parte de baixo, ó, faço vezes, ó, 10 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 20, certo? 20 aqui. E agora eu venho cruzado, ó. 1 vezes 2, 2. Certo? Ó, 1 vezes 2, 2. Menos, que é o valor que está no meio aqui, ó. 10 vezes 1, 10. Tá? Então, método borboletinha, ó. A borboletinha aqui, ó. A borboletinha aqui, ó. Que belezinha, borboletinha aqui, ó. Imagina a borboletinha aqui no meio, tá? O que acontece aqui, pessoal? Agora eu consigo mudar aqui em cima. Então vai ficar 2, tiro 10, fica menos 8, certo? Menos 8 sobre 20. Vou dar uma simplificada aqui, tá? Por 2 e por 2, ó. Vai dar, vou fazer por 4 já direto, tá, pessoal? 4 e 4 vai dar 2 e aqui 5. Então deu 2 quintos, tudo bem? Então agora eu volto e substituo aqui. Então aqui em cima, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 2 quintos dividido por 50, tá? Agora, pessoal, relembrando lá, ó, divisão de frações, o que eu faço? Eu mantenho a primeira, então vai ficar 2 quintos, ó. Troco a divisão por multiplicação e inverto a segunda. A segunda é 50 sobre 1, certo? Porque não tem nada embaixo. Ela vai virar o quê? Ela vai virar 1 sobre 50, ó. Tudo bem?
Resolvendo, vai dar 2 vezes 1, 2. 50 vezes... desculpe, 50... É isso mesmo. 5 vezes 50, 50 vezes 5 dá no mesmo. Vai dar 250, tá? Então, 2 sobre 250. Simplificando por 2, vai ficar 1 sobre 125. Tudo bem? Ó, 1 sobre 125, porque eu simplifiquei ela. Então, nosso valor final é 1 sobre 125 aqui. Tudo bem? Só mais uma aqui de exemplo para vocês. Ó. Eu tenho 1 sobre 5 mais raiz de 3, mais 5 menos a raiz de 3. Pessoal, o que eu posso fazer? Posso racionalizar, só que vai dar mais trabalho, tá? Se eu quiser racionalizar, eu tenho que racionalizar o primeiro, achar o valor, depois racionalizar o segundo, achar um valor, e depois fazer o somatório, tá? Mas agora eu não vou fazer isso, eu vou fazer como? Eu vou tentar diminuir os cálculos. Então eu vou fazer um papelzinho, porque não vai caber aí na nossa folha, tá? Porque já está escrito. Então, ó, eu tenho aqui o quê? Eu tenho 1 sobre 5 mais raiz de 3, mais 1 sobre 5 menos raiz de 3. Então, isso aqui não é uma fração? É. Para somar, eu teria que ter o mesmo denominador, né? A parte de baixo teria que ser igual, e não é. Concorda que não é, a parte de baixo não é igual, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MMC. O MMC de 5 mais raiz de 3 e 5 menos raiz de 3 é o quê? Pessoal, sempre que eu tiver dois números assim juntos, que é no caso um número e uma raiz, o MMC deles vai ser o quê, pessoal? Vai ser a multiplicação dos dois, vai ser um produto notável, vai ser o 5 mais a raiz de 3 vezes o 5 menos a raiz de 3, tá? Sempre vai ser isso. Percebeu que tem dois números embaixo assim? Sempre vai ser o produto dos dois, tá? E os dois são diferentes, vai ser sempre o produto dos dois, tá? Por quê, professor? Porque aqui vai sair um produto notável, eu vou conseguir eliminar, tá? Então, na verdade, o MMC serve para quê? Para me simplificar a conta. Então, aqui eu estou simplificando, porque eu vou achar um produto notável e vou resolver mais rápido, tá? E daí agora como é que eu faço, pessoal? Agora, para achar o meu numerador, eu vou dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo, tá? Então, eu venho aqui e divido isso aqui por isso, ó. 5 raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar 5. Eu vou colocar só para exemplificar aqui, tá, pessoal? Não precisa fazer esse passo, tá? Eu vou colocar aqui mais para baixo, ó, vou colocar aqui mesmo, vai. Vou colocar aqui, vou fazer o quê? Vou colocar 5 mais raiz de 3 vezes 5 menos raiz de 3, ó. Dividido por 5 mais raiz de 3, ó. Tá? Se eu dividir isso, pessoal, vocês não concordam que eu posso cortar este com este? Porque eu estou dividindo, não estou? Então eu posso cortar. Sobrou o quê? 5 menos a raiz de 3. Então é 5 menos a raiz de 3 vezes 1. Então vai ficar o quê? 5 raiz de 3. Opa. 5 menos a raiz de 3, ó. Primeira parte só ficou isso. E a segunda, pessoal, a ideia é a mesma. Vou ter lá 5, vou dividir este agora por esse aqui. Então vai ficar 5 mais raiz de 3 vezes 5 menos raiz de 3 dividido por quanto? Agora vai ficar 5 menos a raiz de 3, porque eu estou dividindo por esse agora, né? Ó, posso cortar esses dois, não posso? Sobrou o quê? 5 mais a raiz de 3. Então aqui mais 5 mais a raiz de 3. Certo? Sobrou isso ali para mim, ó. Ok? Agora, só vou continuar aqui embaixo, então ficou para mim, ó. 5 menos a raiz de 3, menos a raiz de 3. Vou pegar o papelzinho, pessoal. Ó, ficou lá para mim. O que? Ficou 5 menos a raiz de 3, 5 menos a raiz de 3, mais 5 mais a raiz de 3, certo? Dividido por quanto? Isso é o produto notável, né? Eu tenho lá quadrado da soma pela diferença, ó. Quadrado da soma pela diferença. Quadrado da soma pela diferença é o quadrado do primeiro, então vai ficar 5 ao quadrado
menos o quadrado do segundo. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Agora, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso tentar dar uma simplificada aqui, não posso? Ó, raiz de 3 mais raiz de 3, ó, raiz de 3 positivo menos a raiz de 3, eu posso fazer o quê? Cortar, não posso? Ó? Tem 1, tiro 1, eliminei. 5 mais 5, 10. Então aqui assim ficou quanto? 10. Dividido por quanto? Raiz, desculpe, 5 ao quadrado, 25. Menos, corto o radical com expoente, menos 3. Então vai ficar 10 sobre 25, menos 3, 22. Simplifico por 2, vai ficar 5 sobre 11. Certo, meus queridos? É isso que vocês vão fazer nos exercícios que vocês vão resolver daqui a pouco, tá? Agora, pessoal, além disso aqui, eu vou só explicar mais uma coisa que é bem simples, que é a simplificação, pessoal, de expoentes. Então, o que acontece? Vamos recordar aqui, ó. Todo número elevado a zero, recordar aqui, ó. Todo número elevado a zero, por exemplo, 2 elevado a zero é quanto? É 1. A gente vai recordar isso, tá? Todo número elevado a zero, não importa qual seja ele, é zero. Por exemplo, 100 elevado a zero, por exemplo, dá 1, tá? Não importa qual seja o número elevado a zero, dá 1. E, por exemplo, 4 elevado a 1 dá quanto? Dá 4. Porque se eu elevo a 1, é elevar ele mesmo, vai ficar ele mesmo, o valor dele mesmo, tá? Ah, e quanto que é, pessoal? Por exemplo, 10 elevado a menos 1 agora. Só quando eu elevo um expoente negativo, o que eu faço? Eu inverto a minha base para virar um expoente positivo. Então vai ficar o quê? Se era 10 sobre 1, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1, positivo, tá? Olha outro exemplo aqui, por exemplo, ó, 5 a menos 2, vai ficar o quê? Eu vou inverter, não é 5 sobre 1, vai ficar 1 sobre 5 ao quadrado, tudo bem? 1 vezes 1, 1, 5 vezes 5, 25, tudo bem? Vou colocar mais um exemplo aqui, e se fosse uma fração, se fosse meio elevado a menos 1, vai ficar 2 elevado a 1, porque eu inverti, ó, o 2 foi para baixo, ó, o 1 foi para baixo e o 2 foi para cima, só que ele não precisa colocar, né? Então, o 2 elevado a 1, tudo bem? Expoente negativo. E, por último, pessoal, que até eu já mostrei aqui, por exemplo, ó, 5 elevado ao cubo é igual ao quê? 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Tudo bem? Ó, 5 elevado ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125, tá? Isso aqui é só para relembrar, pessoal. Agora, pessoal, vamos supor que eu tivesse um expoente fracionado. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, 8 elevado... Não, peraí. 8 elevado a 1/3, por exemplo. Como é que eu faria isso? Como que eu faria esse 8 elevado a 1/3? Como será que eu transformaria isso numa raiz? Como que eu transformaria isso, pessoal? Isso aí eu vou ter que transformar numa raiz, tá, meus queridos? Sempre que eu tiver um expoente fracionário, eu tenho que transformar numa raiz, tá? Então, que raiz vai ser essa, na verdade, meus queridos? Ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar dentro da raiz, ó, o 8, tá? E agora, os números aqui que fazem o papel de expoente, eu vou ter que trabalhar com eles. Este aqui, pessoal, que é o denominador, ele vem aqui, ó, para o índice do radical. Então, vai ficar raiz cúbica, tá? E este 1zinho que está em cima, ele vem aqui junto com o meu 8, vai virar um expoente, certo? Então, isso aqui vai virar o quê, ó? Raiz cúbica, 8 elevado a 1 dá 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Por quê, professor? Porque 2 ao cubo é 8, tá? Então, é dessa forma que vocês vão resolver, tudo bem? Vou pegar outro exemplo aqui para resolver com vocês, tá? Vou pegar da apostila direto, tá? Ó, da apostila aqui, ó. 16 elevado a 1/4, ó, pessoal. O que ele fez? Tem o 16, eu estou elevando a 1/4, ó. Daí o que eu faço? Ó, eu vou transformar numa raiz. Então, eu coloco dentro da raiz, ó, sempre que o expoente for fracionado, eu coloco dentro da raiz. Coloco o 16. Esse 4, que é o denominador, vem aqui pro
radical, ó. Então ele vai ficar raiz quarta. E o 1 vai aqui com o 16 aqui, ó. Só que não faz diferença, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz quarta de 16, tá? O 16, pessoal, se eu transformar ele em potência de 2, ele é o quê? Raiz quarta de 2 a quarta, porque 2 a quarta é quanto? É 16. Posso cortar esse com esse, sobrou para mim o 2 só, tá? Pessoal, aqui é número com vírgula. A ideia é a mesma. O quanto que é 2,5? 2,5 não é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2, 2,5. Então vai ficar 4 elevado a 5,2. 5, desculpe, dividido por 2. Vou colocar dentro da raiz, ó. O 4. Colocando o 4 dentro da raiz, pessoal, o que acontece? Ó, esse 2 vem para cá, então vai ficar o quê? Raiz quadrada, ó. E o 5 vai aqui junto com o 4, tudo bem? Para simplificar, pessoal, o que eu posso fazer? Vou abrir esse 2 também como uma potência. Então vai ficar raiz quadrada, não vou colocar o índice, porque é raiz quadrada, de 2 ao quadrado vezes elevado a 5, né? Propriedade de potência de potência multiplica os radicais, ou os expoentes. Então vai ficar radical, raiz quadrada, 2 vezes 5, 10. Vai ficar 2 elevado à 10ª potência, tá? Agora eu posso fazer o quê, ó? Aqui não é 2? Eu posso cortar simplificar isso aqui por 2, ó, e esse aqui por 2. A raiz some, só fica 2. 10 dividido por 2, 5. 2 elevado à 5ª potência é 32. Tudo bem? Olha o outro exemplo aqui, pessoal. Agora o expoente, professor, é negativo. A nossa base, o nosso expoente é negativo. Mesma ideia, pessoal. Ó, vou colocar dentro da raiz, então vai ficar 9 elevado a menos meio, ó. Vou colocar dentro da raiz, ó. O 2 vai para o radical, então vem para cá. Então ficou raiz quadrada, tá? Quando é raiz quadrada não precisa colocar. O 9 vem para cá e o menos 1 vem aqui, ó. Junto com o 9 dentro do radical. Quando eu tenho o expoente negativo, o que eu faço mesmo? Inverto ele para ficar expoente positivo. Então vai ficar raiz quadrada, não é 9 sobre 1, vai ficar 1 sobre 9, ó. Se colocar 1, não precisa, não faz diferença, né? Agora, ó, raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 9, 3, 1/3. Tudo bem? Ó, outro exemplo aqui, ó. 7 e meio e elevado a meio. Então vai ficar 7 elevado a meio, ó. Mesma coisa, ó. Raiz quadrada, porque o 2 vem aqui, de 7 elevado a 1, sabe? Porque o 1 vem para cá, né? Raiz quadrada de 7, não dá para simplificar, tudo bem? A última aqui, outra aqui para a gente fechar aqui, ó. 10 elevado a 3/6 vai ficar 10 elevado a 3/4. Vou colocar a raiz do que? O 4 vem aqui, raiz quarta de 10 ao cubo. Raiz quarta, 10 ao cubo dá 1000. Raiz quarta de 1000. Tudo bem, meus queridos? É isso que vocês vão resolver na parte de expoentes, tá? Transformando os meus expoentes fracionários em raízes, tá? E quando eu tenho o contrário, professor, quando eu tenho uma raiz e preciso transformar num expoente fracionário, a ideia é a mesma. Eu não tenho aqui, ó, raiz quadrada de 5. Então, quando não tem nada, tem 1, certo? Quando é raiz quadrada, não é 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? 5. Este aqui vem para baixo, é o denominador, e o 1 vem para cima. 5 elevado a meio. A outra aqui, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Dá quanto? Dá. O 2 vai para cima, né? O 2 que está junto aqui vem aqui em cima e o 3 vem aqui embaixo, ó. Tá? É só colocar, inverter aqui a ordem, tá? O que eu fiz na outra eu vou desfazer aqui, tá? Ó, a última ali pra gente fechar. Raiz 5/5 de 2 ao cubo. Ó, o 3 vem para cima e o 2 fica embaixo. Pronto, resolvi, tá? Certo? Fechamos o conteúdo, tá? Fechamos essa parte de radicais com esses exercícios, tudo bem?